Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3/12, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso e devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para definição e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por causa das cartas. As cartas, com efeito, dizem, são as graves e fortes, mas a presença pessoal dela é fraca e a palavra é desprezível. Considerai tal isto, que o que somos na palavra por carta, estando ausente, tal seremos em atos quando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo, comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. E aí nós vamos ver Paulo falando, de ação missionária. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como não devêssemos chegar até vós, pois que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriamos fora da medida dos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecido entre vós, desde da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além da vossa fronteira, sem com isso nos gloriarmos nas coisas já realizadas em tempo alheio. Então, Paulo vai confirmar no capítulo 11 a sua defesa. Quisera eu me suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-vos, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura de um só esposo, que é Cristo. Mas creio e receio
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não tenha pregado, ou aceitais um espírito diferente que não tendes recebido, ou um evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Então você percebe, né, um apóstolo como o apóstolo Paulo, de grande conhecimento, mas ele trata tudo com muita transparência, né? E nós vemos até mesmo o desprendimento dele como apóstolo, relatado aqui no capítulo 11. Ele fala assim: cometiu eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo o salário para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não fiz pesado-me para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado, né? Então, Paulo, mesmo dependendo da obra como missionário que ele era, ele não era pesado, ou seja, não tinha, a igreja de Corinto não teve custo, ele recebeu recursos até mesmo da Macedônia, né, dos irmãos quando vinham de lá, trazia recursos para Paulo. Paulo era sustentado aqui por ofertas, por donativos, né, e em nenhum momento ele colocou sobre a igreja de Corinto esse ônus. E aí nós vamos ver que no versículo 12, né, e nesse capítulo 11, é importante também frisar que Paulo ele fala sobre o sofrimento dele, né, por amor do evangelho. Ele fala assim: olha, ninguém me considere insensato, toda a vida, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco, que de fato não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriaram segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensato, de boa mente, tolereis os insensatos, tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem se esbofeteie o rosto. Ingloriamente o confesso como se fosse fraco, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu o tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, açoites sem medidas, em perigos de morte, e muitas vezes, né, ele passou por perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe quantos açoites? Uma quarentena menos um, 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigo de cidade, em perigo de deserto, em perigo de mar, ou seja, né? O apóstolo Paulo, ele era experimentado, né, em perigos, né? Ele relata perigos em todas as esferas, aqui no versículo 26 do capítulo 11, né? Ele fala que também em trabalho, fadiga, vigílias, ou seja, noite sem dormir, fome, sede, jejum, frio, nudez. Tudo isso Paulo relata, né? Então você percebe, né, Paulo, ele trazendo tantas fragilidades que ele tinha, tantas coisas que ele sofreu, né? Ele expõe aqui na carta de 2 Coríntios. E aí, no capítulo 12, olha o que ele fala: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Então ele fala dele mesmo aqui na 3ª pessoa, né? E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito o homem proferir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe consigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, né? Então Paulo aqui mostra, né, coisas que ele presenciou, experiências espirituais extraordinárias, que não é relatado em nenhum outro livro ou nenhum outro dos apóstolos relataram dimensões espirituais que Paulo teve. E preste atenção, ele compartilha isso aqui no momento de maior dificuldade que ele passou. Se você verificar no 2 Coríntios, né, nesses capítulos que nós vimos, quanta dificuldade Paulo passou. Ele foi experimentado, como vimos agora, né? Experimentado em fome, dores, nudez, blasfêmia, açoites, né? Quase mataram Paulo. E isso não o impediu de prosseguir. E isso fez com que fosse revelado a Paulo palavras, né, que ele diz aqui, inefáveis, os quais não é lícito um homem referir, pronunciar. Olha a dimensão, não é? Então, tudo que você sofre aqui nessa terra, por Jesus, pelo Evangelho, pelo reino de Deus, a recompensa é exponencialmente maior, né? A recompensa que Deus dá é 30, 60, 100 vezes mais. Você vai receber aqui nessa terra, como foi falado por os discípulos, né? Além da vida eterna. E aí ele vai mencionar, né? E isso fragilizou muito Paulo, o tal do espinho na carne. Preste bem atenção que ele fala aqui. E para que eu não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olha que lindo, né? Que revelação extraordinária Paulo nos fala. E aí ele torna a falar sobre a credencial dele, do apostolado, né? E aí nós vamos ver que Paulo deseja muito visitar os irmãos de Coríntios, isso não é novidade. Olha que ele fala aqui: eis que pela primeira vez estou pronto para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar-se os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorarei por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei a ele e a outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisaduras? Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco, falando em Cristo perante Deus, e tudo, ó amado, para a vossa edificação, né? E aí, por fim, o capítulo 13, Paulo fala assim: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida, né? Então, nós vamos ver que Paulo aqui, ele fala de antecipar a terceira viagem, né? E aí, mais do que nunca, que Paulo mostra o anseio de estar, né? Ele derrama o coração dele para a igreja de Corinto, né? Porque era uma igreja que ele amava profundamente, né? E ele sofre muitas afrontas, né? Mas ele permanece, né, com o amor genuíno que ele tinha pela igreja de Corinto. E nós vamos ver que ele vai finalizar essa carta aos Coríntios, né, com a saudação clássica, né? Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai uns aos outros com um ósculo santo, isso é, com um beijo, né? Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. A bênção apostólica, ela é pronunciada por Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E assim nós finalizamos o livro de 2 Coríntios. Amanhã nós estaremos em Gálatas. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.